Olá pessoal, no bloco passado nós abordamos aí o início, da administração indireta, fechamos autarquias, agora vamos entrar na segunda tipo de pessoa jurídica que a Constituição traz da administração indireta, chamada fundações públicas. Quando nós tratamos sobre fundações públicas, é importante primeiro a gente definir e saber o que são fundações. Olha, fundação, na verdade, é uma pessoa jurídica composta por um patrimônio que foi personalizado. O que é fundação? É um conjunto patrimonial destinado para um fim específico, tá certo? O que é fundação? Para que serve a fundação? A fundação, ela é um conjunto de um patrimônio, é um conjunto de bens formando um patrimônio individualizado, justamente para atender uma finalidade específica. E claro, quando a gente fala em fundação pública, obviamente que esse conjunto patrimonial atende uma atividade que é merecedora da atenção do Estado. Tá certo, gente? Então a gente fala, quando fala sobre educação, cultura, pesquisa, tudo isso faz parte aí de um composto muito específico, patrimonial, destinado a essas áreas. Agora, quando nós falamos em fundações públicas, você não pode deixar de observar que existem fundações públicas que são privadas e existem fundações públicas que terão natureza jurídica de direito público, tá bom? Existe até uma divergência doutrinária nesse ponto, mas o que o Supremo Tribunal Federal entende é que existem fundações públicas que estão sob o regime de direito público, são as fundações públicas de regime de direito público e as fundações públicas de regime de direito privado. Tá certo? Claro que existem as fundações privadas, quando o patrimônio que está sendo destinado é um patrimônio particular, tá certo? Um exemplo, a Fundação Ayrton Senna, o patrimônio que foi destinado foi o patrimônio do esportista, ex-desportista Ayrton Senna. Mas existem as fundações públicas, cujo patrimônio público está sendo destinado para aquela finalidade. E a fundação pública poderá ter natureza ou personalidade jurídica de direito público, como poderá ter natureza jurídica de direito privado. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Quando nós falamos que a fundação pública é de direito público, eu estou falando aqui em autarquia fundacional, tá certo? Autarquia fundacional. Por essa razão, quando a lei determina que esse conjunto de bens terá natureza de direito público, na verdade, eu estou constituindo uma própria autarquia, tá certo? Essa autarquia será uma autarquia fundacional. Autarquia fundacional. Tá bom, gente? Então é importante saber isso aqui, certo? Quem é que vai dizer? É a própria lei. Se vai ter natureza de direito público ou natureza de direito privado. Se for de direito privado, estaremos diante da chamada fundação governamental. Fundação governamental. A diferença de uma para outra. Essa aqui vai ser criada diretamente pela lei. Opa! Essa aqui não. Essa aqui, ela vai ser autorizada por lei. Tá certo? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Claro, essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Tem gente que diz que não existe fundação pública com regime de direito privado. Mas tem gente que diz que só tem
de regime de direito público, mas o Supremo disse que não. Existem fundações públicas cujo regime é de direito público e fundações públicas cujo regime é de direito privado. Quem vai estabelecer isso é a própria lei que criou ou que autorizou, tá certo? Quando nós temos diante de uma lei específica que cria uma fundação dotada de um patrimônio público e já ela coloca essa fundação, ela diz que a própria lei já cria aquela fundação, estaremos diante da chamada autarquia fundacional. Vai ser criada diretamente pela lei. Diferentemente quando a própria lei diz que vai ser necessário ali o registro daquela fundação pública, aí estaremos diante de uma fundação pública de direito privado, é a chamada fundação governamental, tá certo? É autorizada a criação pela própria lei. Então, isso é o que nós temos sobre fundações. Vamos para o estudo agora das chamadas empresas estatais. As empresas estatais. Quando eu falo em empresa estatal, obviamente eu estou falando ser possível a atividade econômica feita pelo Estado. Nós vimos o artigo 173 da Constituição Federal, tá certo? E quando eu falo em empresa estatal, engloba duas espécies. As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Cada uma com suas peculiaridades. A empresa estatal, de uma forma geral, genérica, é uma pessoa jurídica criada por força de autorização legal para instrumento ou como instrumento de ação do Estado na economia, tá certo? A regra é essa, é de que, como vai participar de atividade econômica, a regra é de que o regime jurídico aqui seja de direito privado, tá certo? A regra é justamente esta, com princípios de direito público. Aí vamos lá. O decreto 200 de 67 define a empresa pública e define a sociedade de economia mista. Vamos lá comigo? De olho na sua tela, vamos lá. Veja o que diz aí sobre a empresa pública. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Já a sociedade da economia mista é a pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações em sua maioria pertencem ao ente político ou entidade da administração indireta. Assim, como ocorre com as empresas públicas em sua finalidade, podem, além de prestar serviços públicos, explorar atividades econômicas de interesse da administração pública. Então, gente, vamos lá. Primeiro, ver as distinções, que é importantíssima a distinção entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Vimos já que a própria lei traz as suas distinções principais. Mas vamos colocar algumas aqui, tá certo? A empresa pública, veja que o capital 100% tem que ser público. Então, o capital das empresas públicas proíbe a participação de particulares. Então, aqui no capital 100% público. Para constituir uma empresa pública, o capital, ou seja, o conjunto de bens que vai ser levado para abrir essa empresa pública, tem que ser totalmente público. Diferentemente das sociedades de economia mista, claro que aqui o próprio nome já diz, o capital, ele vai ser misto, né? O capital ele vai ser misto,
Então, capital misto, no entanto, com a maior parte votante nas mãos do poder público. Então, o capital aqui ele vai ser misto, mas maior parte votante tem que ser público. Esse, claro, é a maior diferença entre uma e outra. Mas não só tem essa diferença. Nós temos também outra diferença no que se refere à forma societária. Aqui, na empresa pública, qualquer forma societária admitida em direito. Pode ser uma limitada, pode ser uma sociedade anônima. Então, qualquer forma societária. Qualquer forma societária. Já aqui não. Nas sociedades de economia mista, apenas sociedades anônimas. Outra grande diferença explorada em prova de concurso público, tá, gente? Não só isso, nós também temos quanto à competência para propor e responder à ação judicial. A empresa pública é competência federal. Aqui a competência ela é... Deixa eu anotar a competência para ficar completa a informação, né? Competência para propor e para responder à ação judicial. Competência. Aqui, Justiça Federal. Já a competência das sociedades de economia mista é da Justiça Estadual. Portanto, as empresas públicas respondem perante a Justiça Federal e as sociedades de economia mista respondem perante a Justiça Estadual. Essas são as diferenças existentes entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Não podemos confundir. As duas fazem parte de um composto, que são as chamadas empresas estatais. Essas empresas estatais, elas podem explorar a atividade econômica ou a prestação de um serviço público, tá certo? Em regra, as empresas estatais exploram a atividade econômica. A regra é essa, tá certo? É explorar a atividade econômica, mas elas podem também prestar um serviço público. Então, vamos lá, de forma específica, ver as chamadas empresas públicas. Não confundir empresa pública com empresa estatal, tá, gente? Empresa estatal é gênero, do qual nós temos empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresas públicas é espécie, tá certo? Vamos lá para as empresas públicas, para que a gente possa ir caminhando aí para o finalzinho aí da organização administrativa, que é um assunto extenso, né, gente? Empresas públicas. Empresas públicas. Vamos lá. Quando nós falamos em empresas públicas, obviamente que a empresa pública ela faz parte das empresas estatais e possui natureza jurídica de direito privado. O nomezinho público diz respeito ao capital, que nós vimos que o capital tem que ser 100%, né, público. Agora, não é um regime totalmente privado. É um regime meio que híbrido, né? Não é totalmente privado, porque nós teremos princípios de direito público que estarão ali envolvidos nas empresas públicas, tá certo, gente? Claro que é importante a gente compreender que o capital ele vai ser 100% público e a gente também saber que a empresa pública ela pode ser constituída, e nós vimos, sobre qualquer modalidade empresarial. Pode ser limitada, pode ser sociedade anônima, unipessoal, né? Então, qualquer tipo societário pode ser constituído uma empresa pública. Agora, cuidado. A empresa pública ela pode prestar um serviço público ou a empresa pública ela pode explorar
uma atividade econômica. Então vejam, quando nós falamos em empresas públicas, elas podem ter duas finalidades. Quais são? Elas podem ou explorar a atividade econômica, essa é a regra, né? É muito mais, muito mais visível no Brasil a gente vê as empresas públicas na exploração de atividades econômicas. Ou elas podem prestar serviços públicos. Então, as duas finalidades são justamente essas, tá certo? Das empresas públicas, que possuem autonomia financeira, detêm alguns privilégios, né? Alguns privilégios detêm, não os privilégios públicos, mas por ser um capital público, detém alguns privilégios específicos, tá certo? Agora vejam, quando a gente fala de empresas públicas, os trabalhadores que trabalham nas empresas públicas, eles não são considerados trabalhadores estatutários, não são servidores públicos. Eles são tratados como empregados, tá certo? Na CLT. São registrados como seletistas, tá bom, gente? Então, cuidado. É muito importante a gente compreender que os privilégios que pode acontecer ou pode ter uma empresa pública, basicamente é quando ela estiver na prestação de serviço público. Aí alguns privilégios terá quando estiver na prestação de serviço público, terá, por exemplo, a impenhorabilidade de seus bens, tá certo? São privilégios específicos, por isso que eu falei com cuidado, vão ser privilégios específicos, tá certo? Para a gente verificar a última pessoa jurídica da administração pública indireta, vamos lá para as sociedades de economia mista. Sociedades de economia mista, vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre sociedade de economia mista, nós já vimos ali todo o diferencial entre a sociedade de economia mista e as empresas públicas, tá certo, gente? Agora, a grande diferença é que o capital votante da sociedade de economia mista, ele não é 100% público. Ele tem que ser, a maior parte tem que ser público, tá certo? A maior parte do capital social tem que ser público, ou seja, a maior parte do capital votante tem que ser público, tá bom? Aí é importante a gente compreender aí, em relação à sociedade de economia mista, que ela também pode, assim como a empresa pública, prestar um serviço público ou explorar uma atividade econômica. Seus trabalhadores também não serão considerados estatutários, serão considerados como seletistas, tá certo, gente? Isso a gente vai ver e especificar quando falarmos sobre agentes públicos. E, claro, saber ou ter conhecimento que o artigo 173 da Constituição Federal, ele possibilita a exploração da atividade econômica por parte do Estado, e é justamente nesse panorama que entram as empresas estatais. Elas tanto vão explorar a atividade econômica, quanto também podem aí prestar um serviço público. Tá bom, gente? Então, assim a gente finaliza as pessoas jurídicas da administração pública indireta, só para que a gente possa fazer uma recapitulação, que é importante, né? Quando nós falamos em administração pública indireta, nós falamos em cafés, né? Cafés. Quais são? Os consórcios, públicos, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas
e as sociedades de economia mista. Só para a gente finalizar esse ponto, para entrarmos nas entidades paraestatais, que não faz parte da administração pública indireta, não faz parte, elas apenas cooperam com a administração pública, mas não faz parte da administração pública. Nós temos os CAFEs, né, que são as pessoas jurídicas da administração pública indireta. Consórcios públicos, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando que aqui, essas aqui são criadas por lei, tá certo? E claro, também os consórcios públicos, porque os consórcios públicos são ou têm natureza de autarquia, tá bom? São criados por lei. Nós vimos que as fundações públicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Se for de direito público, vai ter natureza de autarquia, também será criada por lei, tá bom? Mas essas aqui, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são autorizadas. A lei autoriza a sua criação, tá bom? Enquanto aqui a lei cria, aqui a lei apenas autoriza sua criação. E aí, lembrando ainda, só para fazer uma recapitulação geral, que é importante você saber e compreender, lembrando ainda que aqui nós estamos diante das chamadas empresas estatais. Essas empresas estatais, elas tanto podem prestar um serviço público, quanto elas podem explorar a atividade econômica. Aí é importante saber, quando estamos diante das empresas públicas, 100% do capital ele será público. Quando estamos diante da sociedade de economia mista, o capital será misto. Tanto vai ter particular quanto vai ter público. A grande diferença é que o capital votante, a maior parte do capital votante tem que ser público, tá bom? Assim a gente fecha as pessoas jurídicas da administração indireta. Vamos para as chamadas as chamadas entidades paraestatais, tá certo? Vamos lá. Claro que as entidades paraestatais são entidades não da administração pública indireta, tá certo? As entidades paraestatais não fazem parte, anotem isso aí que é importante, não fazem parte da administração indireta. Não. A administração indireta são aquelas pessoas jurídicas que nós vimos, CAFEs, né? Consórcios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, colocando na ordem, né? Colocando na ordem. Já as entidades paraestatais são pessoas jurídicas de natureza privada, são pessoas jurídicas privadas que cooperam com a administração pública. Eles prestam serviços de utilidade pública que não possuam finalidade lucrativa, tá certo? As entidades paraestatais compõem aquilo que nós chamamos de terceiro setor. Como assim, Johannes, terceiro setor? O terceiro setor, na verdade, porque existem 3 setores. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado econômico comum, privado, que nós temos, e o terceiro setor são as chamadas entidades paraestatais. Veja aí na sua tela, aí, ó, primeiro setor, Estado, segundo setor, mercado, terceiro setor, entidades paraestatais. Volta para mim, vejam, quais são as entidades paraestatais existentes? Quais são as entidades? Vamos colocar aqui espécies. Nós temos algumas espécies de entidades paraestatais. Primeiro, o Serviço Social Autônomo. Serviço Social
autônomo. O segundo, organização social. Organização social. O terceiro, organização da sociedade civil de interesse público. Organização da sociedade civil de interesse público, chamado, é mais conhecido como OCIP. E, por último, nós temos as chamadas entidades de apoio. Entidades de apoio. Portanto, as entidades paraestatais são essas: o Serviço Social Autônomo, Organização Social, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, e entidades de apoio. Vamos ver cada uma delas. Vamos logo para o Serviço Social Autônomo. O Serviço Social Autônomo são instituídos por lei e têm personalidade de direito privado para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais que não possuam finalidade lucrativa. Os serviços sociais autônomos não podem possuir finalidade lucrativa, tá certo? Esses serviços sociais autônomos são mais conhecidos como Sistema S. E esse é um dos mais cobrados, né? É o Sistema S. Tá certo, gente? Esse Sistema S compõe-se, tem vários serviços sociais autônomos. O SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Tem também o SESI, que é o Serviço Social da Indústria. O SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O SESC, Serviço Social do Comércio. Então, são serviços sociais autônomos, Sistema S. Eles, obviamente, têm uma finalidade específica. Qual é a finalidade deles? É dar assistência a grupos ou fazer ensino a certas categorias sociais, tá certo? Então, grupos profissionais, dar assistência e ensino a grupos profissionais e até mesmo ensino a algumas categorias sociais, estaremos diante do Serviço Social Autônomo. Lógico que o composto aqui é o composto da educação. Basicamente é o composto da educação, tá certo? Então vejam que isso aqui não é o Estado quem está fazendo em si. Quem está fazendo é um terceiro, é um particular, mas que está prestando aí uma atividade de interesse exclusivamente pública, tá certo? Gente, é muito importante você compreender que recentemente o Supremo Tribunal Federal anulou uma decisão do TCU, do Tribunal de Contas da União, que determinava a aplicação da Lei de Licitações para os serviços sociais autônomos. No caso específico foi para o SENAC, tá certo? O relator dessa decisão no Supremo, que foi o ministro Gilmar Mendes, ele firmou a orientação de que as entidades do Sistema S não integram a administração pública direta e nem tampouco integram a administração pública indireta. Razão pela qual as empresas, na verdade, é bem dizer, as organizações, melhor falando, que compõem o Sistema S, não se submetem às normativas de licitações e contratos para a administração pública direta e para a administração pública indireta. Importante saber isso aí, tá certo? Vamos para o próximo, organização social. A organização social tem uma lei regulamentando de forma específica ela, que é a Lei 9.737 de 1998. Ela, de forma específica, diz
que as organizações sociais devem ser prestadas para o ensino, para a pesquisa científica, para o desenvolvimento tecnológico, para a cultura, para a saúde. Elas elaboram um contrato de gestão com a administração pública, tá certo? Então, o poder público faz um contrato de gestão com essas pessoas jurídicas privadas e aí elas vão ser chamadas de organização social, tá certo? Também o poder público poderá contratar com essas organizações sem necessidade de licitação. Já as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que são criadas também para a cooperação estatal. Agora, diferentemente das organizações sociais, as OCIPs, elas têm uma relação com a administração pública por meio do chamado termo de parceria e não contrato de gestão, tá certo? Aí é importante você compreender que geralmente quando isso vem na prova, vem justamente nesse sentido aqui, de que a organização social elabora contrato de gestão. Mas a organização da sociedade civil de interesse público elabora o chamado termo de parceria. Tá certo? E as entidades de apoio? Vamos lá para a gente finalizar as entidades paraestatais. Quando eu falo em entidade de apoio, também são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que desenvolvem também serviços sociais, tá certo? Se relacionam com o serviço público por meio de convênio. Aqui o termo já vai ser diferente, vai ser um convênio. Então, gente, é isso. Quando nós falamos em entidades paraestatais, são essas aqui, as espécies que são as mais importantes, né? Saber, claro, não fazem parte da administração indireta, faz parte do chamado terceiro setor, e as espécies são essas: serviço social autônomo, organização social, organização da sociedade civil de interesse público. Vou botar até melhor aqui, porque ficou meio feio aqui esse C, né? Mas é público, tá? São as chamadas OCIPs e as entidades de apoio. A diferença de uma e outra, uma é o serviço S, é o sistema S, a outra, um é contrato de gestão, outro é termo de parceria e a outra é convênio. Então, a gente finaliza aí, claro, essa parte de organização administrativa e, como de costume, vamos fazer as questões, né, gente? Então, um forte abraço e até daqui a pouco.